Já vamos sentar, mas antes abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas. O capítulo é o de número 10 e o versículo é o de número 19. Eu estou com um vento soprando em cima de mim aqui. Será que a gente consegue desligar isso? Senão a minha garganta vai para o espaço já. Lucas capítulo de número 10 e o versículo de número 19. É um versículo muito conhecido, palavras ditas por Jesus e poderosas. Está escrito assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém, igreja? Eu vou ler de novo para ver se essa palavra cria raiz no coração da gente. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém, igreja? Fecha a Bíblia, coloque ela no banco, na cadeira. E já que você ficou com dificuldade de encontrar alguém bonito, vê se encontra alguém perfumado então, e pega na mão da criatura, por favor. Isso. Lembrando que Jesus já fez aquele milagre, né? Libertou do Avon, né? Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Servir a Jesus é uma grande bênção, e não há nada que possa ocupar este tipo de sentimento que podemos receber aqui. Nada suplanta a presença dele na nossa vida. Eu estava aqui meditando enquanto estávamos adorando os louvores, eu vi os músicos adorarem, eu vi aquele levita que estava ali com aquele contrabaixo, Tiago. Eu falei, vai subir. Falei, mais 5 minutos o Tiago deixava a terra. E eu fiquei feliz, porque eu fui criado assim, numa igreja muito barulhenta, pentecostal, raiz, né? E eu falei, Jesus, faz isso hoje com a gente aqui. Pega todo mundo aqui dentro hoje, né? Chega de tristeza, de angústia, né? Jesus nos livrou da pandemia, ou pelo menos do vírus, do Covid. Quantos amigos nós perdemos no Brasil? Pastor Abraão, o Covid fez um limpa nos púlpitos da Assembleia de Deus brasileira. Levou dezenas de pastores. Então nós somos sobreviventes de um tempo difícil. E então nós temos de todos os motivos do mundo para não ficarmos em silêncio aqui dentro hoje. Só por estarmos vivos, devemos dar a Ele todo tipo de adoração, de aleluias e de gritos. Eu estava falando com o pastor Abraão agora há pouco, pastor Erasmo, sobre política, né? Porque eu estou deputado federal, eu sou pastor e eu estou político. Amanhã posso não estar mais político, mas sempre serei pastor, né? Porque o pastorado é uma vocação e a política é uma profissão. E hoje lá no Brasil foi um dia de muita alegria para todos nós. Hoje foi o dia da posse do nosso irmão André Mendonça.
Depois de 4 meses de luta violenta, de preconceito descarado contra a nossa fé, conseguimos colocar dentro do Supremo Tribunal Federal do Brasil um pastor, um homem temente a Deus. Isso mostra o início de uma mudança, né? Se o pastor Erasmo até me permitir, porque muitas pessoas não conhecem muito bem política. Numa democracia viva, nós temos 3 poderes que trabalham simultaneamente, juntos, porém, cada um tem a sua autonomia. Nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O que acontece em uma democracia saudável? Cada um desses poderes trabalha e atua sem a interferência do outro. Quando a democracia não é tão saudável, um dos poderes perde a confiança do povo, aí o outro poder cresce, e esse poder começa a se meter na esfera alheia. E nós no Brasil vivemos isso. Depois de um governo de esquerda por anos a fio, eles, depois de quase 4 mandatos inteiros, né, foram 3 mandatos e meio, porque nós impeachmentamos a Dilma, tiramos ela, eles em 12 anos, eles conseguiram trocar quase toda a bancada de ministros do Supremo Tribunal Federal. E alguém perguntou: o que isso tem a ver, pastor, com a liberdade? Os partidos de esquerda são muito inteligentes. Como eles sabem que nós temos um parlamento extremamente conservador, sempre foi, mesmo com a esquerda no poder, o parlamento, que é o poder de representatividade do povo, sempre foi conservador. E os conservadores são contra aborto, são contra a legalização das drogas, são contra uma infinidade de coisas. Então a esquerda, sabendo que agora eles perderam o poder, eles usam a força do Supremo Tribunal Federal da seguinte forma: imagine um atalho. Eles têm um assunto que a Câmara não vai debater nunca, então eles pegam esse assunto, judicializam ele, e os 11 ministros vão definir se aquilo é ou não é constitucional. Por exemplo, o casamento homoafetivo, casamento de pessoas do mesmo sexo. A Constituição Federal Brasileira diz uma coisa, diz que só pode ser convertido em casamento a união estável entre um homem e uma mulher para a proteção do Estado. Aí o Supremo Tribunal Federal foi instigado pela esquerda, porque ninguém nunca quis mudar a Constituição, porque não passa isso no parlamento. Aí 11 ministros disseram: não, é constitucional que 2 pessoas do mesmo sexo que moram juntos tenham uma união estável. Aí o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é comandado por ministros do STF, entenderam: se a união estável é, por que a união civil não? E aí criou-se o casamento homoafetivo. Mas a Constituição Federal ainda diz outra coisa. Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu de outra forma. Isso é perigoso, porque se um item da Constituição não está sendo respeitado, toda a Constituição pode ser rasgada. Então hoje começou uma mudança no Brasil. Hoje nós temos alguém lá que fala a nossa língua, que quando alguém levantar alguma coisa vai dizer assim: não, não, isso não pode passar aqui. E embora seja apenas um voto, ele pode, por exemplo, um processo muito pesado, que pode mudar conceitos e valores do Brasil, ele pode pedir vistas e pegar o processo e sentar em cima dele, ele vai ficar lá 26 anos, se Jesus não voltar até lá e se ele não morrer. Então por 26 anos, qualquer processo, projeto que fira a igreja, vai ficar lá encostado, tudo porque nós atuamos. Então dê um grito de glória a Deus, porque começa uma mudança, Mas eu não vim aqui como deputado, eu vim aqui como pastor. Roberto, mude a música para mim. O texto dessa noite me enche de fé. E eu não sei se você está na mesma vibe que eu estou aqui. Eu estou aqui com a força de um guerreiro, porque esse texto incendiou meu coração enquanto estávamos adorando aqui. Esse texto ele é muito interessante, porque Jesus havia levantado uma comitiva de 70 homens e mulheres. Quantos homens e mulheres? 70. Não ouvi direito? 70, lembrando que desde que ele fez aquele poderoso milagre nas bodas de Caná, Jesus deixou de ser um ilustre desconhecido para se tornar alguém extremamente famoso, popular. E depois que a popularidade dele explode, as pessoas deixam casa, família, sítios, empregos, fazendas e começam a andar atrás dele em uma espécie de procissão. Por isso houve dias em que ele reuniu 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagine que cada homem tem uma esposa, e um homem e uma esposa tem um filho. No mínimo 15.000 pessoas diariamente corriam atrás de Jesus, por causa dos seus sinais,
por causa dos seus milagres. Havia, antes de Jesus aparecer em Israel e antes de João ser o seu precursor, o mundo dos judeus ficou 400 anos em silêncio divino. Eles não ouviam a voz de Deus, não houve manifestação de anjos. Aquela nuvem poderosa, a Shekinah, Erasmo, desapareceu da história. Então, por 400 anos, Israel ficou longe da presença do eterno Deus. Então, tudo isso é quebrado quando João aparece, pregando aquele evangelho doce, né? Arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus na terra. Então aparece o Senhor Jesus. Então Israel começa a respirar esperança. Diga comigo, esperança. E eles então deixam tudo, porque a opressão dos romanos era extremamente violenta sobre eles. Então eles veem Jesus de fato, a esperança dele ser o Messias. Só que depois de 2 anos e meio, 3 anos, eles se acostumaram a ver um lado, abre aspas, mágico, fecha aspas, mágico de Jesus. Começaram a caminhar ao lado dele somente por aquilo que ele podia fazer. Queriam ver sinais, queriam ver paralíticos andar. Era como se fosse um show de entretenimento. E aqui no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, eu percebo que Jesus se cansou disso. Eu imagino ele aqui com uma multidão de 15 mil pessoas, de repente ele dizendo assim: Pedro, Tiago e João, não vou pregar para essa turma hoje, está encerrado o culto. Imagine vocês, pastor Erasmo fez a propaganda, me convidou para pregar aqui, e eu aqui do nada digo assim: irmãos, eu não vou pregar, e devolvo o microfone para ele. O tumulto que vai ser. Imagina Jesus depois de anos com aquela multidão acostumada a andar ao lado dele, ele diz assim: eu não prego mais hoje aqui. E Pedro, Tiago e João, que eram os organizadores das cruzadas, tem que se aproximar de Jesus e falar: o que está acontecendo, mestre? E eu imagino, digo eu, não a Bíblia, Jesus dizendo: eu estou cansado de gente que corre atrás de mim por aquilo que eu tenho para dar. Eu queria que eles corressem atrás de mim por aquilo que eu já dei. Eu já dei a minha palavra. Eu falei do céu. Eu falei da eternidade. Mas eles só querem os meus sinais. Então hoje eu me recuso a pregar para essa multidão aqui. Porque eram centenas, eram milhares de discípulos. Porque discípulos são seguidores. E naquele dia, os discípulos de Jesus tiveram que se virar para convencer o mestre de não terminar o culto daquele jeito. E aí Jesus então ouve de Pedro, Tiago e João os argumentos, e Jesus então muda de opinião, dizendo assim: tá bom, eu vou fazer o culto, mas não quero fazer com 15 mil. Selecionem no meio desse povo 70 pessoas, e eu vou fazer um culto para 70 pessoas apenas. Eu imagino o tumulto. Pedro, Tiago e João reunidos num canto, dizendo assim: gente, ele não fala nada à toa. Se ele falou que é 70, é porque tem 70 pessoas especiais aqui. E nós temos que descobrir quem são essas 70 pessoas especiais. E eu fico imaginando as fórmulas, Erasmo, que eles usaram. Eu imagino Pedro dizendo: bom, se são especiais, é porque eles fazem aquilo que ninguém faz. Nós estamos aí há 3 anos caminhando ao lado dele, e a multidão vem seguindo. Mas tem sempre aqueles que chegam primeiro no culto. Quem chega primeiro é porque quer estar mais perto dele, passar mais tempo com ele. Então esses são especiais. Eu imagino Pedro, Tiago e João anotando o nome. Bom, tem aquela senhorinha ali, aquele irmão, aquele outro. Antes do culto começar, eles já estão aqui sentados na frente. São especiais. E alguém dizendo: bom, se quem chega primeiro é especial, quem vai por último também é especial. Quem espera o culto terminar, fica até a bênção apostólica, porque acredita que se o milagre não veio no início, o milagre pode vir no final do culto. Então esses também são especiais. E eu imagino eles escolhendo 70. E aí Jesus discipula esses 70. Ele dá alguns ensinamentos para eles. Ele ora por eles e os enche de unção. E ele libera esses 70, dizendo assim: hoje não sou eu que vou pregar, vocês é que vão pregar. Vocês é que vão fazer o reino do meu Pai ser uma realidade aqui na terra. E eles saem, 70 homens e mulheres que caminharam ao lado dele, agora com a ordenança de Jesus. E eles vão, e por onde eles passam, começam a acontecer milagres. Eles expulsam demônios, eles curam os enfermos. E aí eles voltam. E quando voltam trazendo o resultado, voltam todo mundo alegre, dizendo assim: Senhor, em seu nome, quando pregamos, os demônios fugiram. Em seu nome curamos os enfermos. Estavam todos alegres. E aí Jesus deu um puxão de orelha neles, dizendo assim:
Não se alegrem porque os demônios se sujeitam, e muito menos porque as pessoas são curadas. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Tendo dito isso, Jesus parou. E eu não sei o que aconteceu direito, pastor Abraão, que Jesus olhou para aqueles 70 e ele teve uma visão. E ele gritou: eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio. E depois de ter dito isso, Jesus olhou para aqueles 70, ele se encheu de graça e ele disse assim: eis que eu vos dou poder para vocês pisarem sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal algum a vocês. Se alguns aqui disseram amém, outros até glória a Deus disseram, imagine o coração daqueles 70. Jesus não deu essa autoridade quando eles saíram, ele deu essa autoridade quando eles voltaram. E eu tenho alguns pensamentos. O primeiro é que, como eles saíram dali, foi a primeira leva que Jesus soltou de pessoas para evangelizarem. Todos aqueles 70 homens e mulheres ficaram marcados. Diga comigo, marcados. Os demônios se comunicaram. Como não havia celular na época, os demônios se comunicaram através de demonecular, né? Demônio comentando com demônio até chegar no inferno. Agora não é só aquele nazareno, agora tem 70. E os 70 têm o mesmo espírito dele, tem o mesmo DNA dele. Eles passam e a gente foge. Eles passam e os milagres acontecem. Por isso o diabo rasgou o céu e caiu entre eles. E Jesus viu, porque Jesus via o mundo invisível. Os discípulos não, só viam o mundo físico, mas Jesus viu o mundo invisível. E ele disse: eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio. Então, quando Jesus percebeu que eles se tornaram inimigos públicos, número 1 do diabo, Jesus disse para eles: vocês não podem sair daqui do jeito que vocês chegaram. Eu vou dar a vocês um upgrade. Eu vou dar a vocês uma unção que vocês ainda não têm. E talvez seja por isso que ele tenha mandado aqueles 15 mil embora, porque os 15 mil não podiam estar prontos, não tinham a sensibilidade plena para receber o que Jesus ia dar agora. Mas para aqueles 70, ele sabia que ele podia dar ensinamentos profundos. Existem níveis de relacionamento com Deus. Diga comigo, níveis de relacionamento. Jesus tinha milhares de seguidores. Ele transformou esses seguidores em 70 discípulos. Dos 70 discípulos, ele escolheu 12 e transformou eles em apóstolos. Seguidores, discípulos e apóstolos, níveis de relacionamento. Entre os 12 apóstolos, Jesus criou níveis de relacionamento. Ele tinha 9 homens que eram especiais, mas ele tinha 3 que ele se tornou amigo deles: Pedro, Tiago e João. Todas as vezes que Jesus queria mostrar alguma coisa mais profunda, ele não levava os 12, mesmo sendo todos especiais, porque nem todos estavam no mesmo nível para ver, ouvir e sentir o que Jesus tinha para revelar. Dou exemplos. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, os 12 foram com ele. Quando ele foi entrar dentro do quarto onde a menina estava morta, ele disse: entra o pai, entra a mãe, entra Pedro, Tiago, João, e o resto fica. Não é porque o quarto era pequeno, é porque somente aqueles 3 estavam no mesmo nível que ele estava. O nível de fé, o nível de crença. Por que você acha que no culto nosso tem tanta diferença de emoções? Um ali já está chorando, outro ali já está gritando, e alguns estão abrindo a boca de sono. Isso é relacionamento. Alguns entram aqui dentro como se estivesse entrando em um shopping. Outros entram aqui dentro como se estivesse entrando em uma corte. Mas alguns entram aqui dentro sabendo que vão chegar no Santo dos Santos. Eu tenho ensinado ao redor do Brasil que entrar na igreja, qualquer um entra. Eu quero ver entrar no culto. Pegou aí ou não? Vou falar de novo. Entrar na igreja, qualquer um entra. Eu quero ver entrar no culto. Porque entrar no culto não é para qualquer um. A reunião começou aqui em Deerfield, mas na medida em que os louvores começam a nos levantar, a palavra começa a nos erguer, nós vamos saindo de Deerfield e vamos chegando até o Santo dos Santos. Entramos nas regiões celestiais. É por isso que o culto carismático ele é cheio de louvores e gritos.
Isso aqui é uma maneira de tirarmos você da terra e te levarmos aqui para cima. E eu já tenho algumas pessoas que estão aqui em cima comigo. Nem todos, mas alguns já estão aqui em cima comigo. Os que estão aqui podem dar mais um grito para empolgar o meu coração. Dos 3, Jesus escolheu um para reclinar a cabeça no peito dele. E a Bíblia ainda vai dizer que Jesus amava mais aquele discípulo. Alguém se lembra dele? João, o único dos discípulos que não morreu martirizado. E não é porque não tentaram matá-lo, é que a morte estava proibida de tocar nele. Porque Jesus fez uma promessa: que importa que ele viva até que me veja voltar aqui no meu reino e na minha glória. E Jesus não disse isso à toa, disse isso porque os outros tinham ciúmes dele, ciúmes do relacionamento dele com Jesus. E quando Jesus disse isso, João ficou imortalizado, até que Deus cumprisse a promessa. É por isso que quando João vai escrever o Apocalipse, ele está caído na beira da praia, ele olha para trás e ele vê Jesus, mas ele não diz que viu Jesus, ele desenha Jesus. Pergunte por quê? Porque a última vez que ele viu Jesus, Jesus estava ressuscitado, mas não estava glorificado. Cabelo ainda era castanho, ainda tinha furo nas mãos. Ele era um homem de 1,80 m. Agora João está na ilha de Patmos. Quando ele olha para trás, ele diz: e eu ouvi uma voz por detrás de mim, e virei para ver quem era. Era só ele falar: eu vi Jesus. Mas não, ele diz: quando eu olhei, eu vi um homem de cabelos brancos. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como latão que saíra da fornalha, o seu corpo coberto com um linho fino, e um cinturão de ouro traçando o seu peito, e da sua boca uma espada aguda de 2 fios, que gritou: João, sobe para cá, João. O que aconteceu com o velho João? Agora ele viveu para ver Jesus glorificado. Ele estava dizendo: agora no alto dos meus 90 anos, já posso descansar e morrer. Níveis de relacionamento. Qual é o seu nível de relacionamento com Jesus? Jesus é o que para você? Seu amigo? Seu Salvador? Seu Deus? Por que eu digo isso? Porque alguns creem que, como Ele é o nosso Deus mesmo, alguns pensam que não podem nem chegar perto dEle. O véu do templo já foi rasgado. Eu sei que algumas pessoas resolvem de vez em quando costurar o véu do templo de novo. Algumas religiões fazem isso, mas o véu foi rasgado. E as pessoas tratam ele como se ele fosse apenas Deus. E como ele é Deus, é uma divindade que está muito longe de nós. Se você trata Deus como se ele estivesse muito longe de você, o milagre e a graça vai demorar muito chegar até o seu coração. Mas se você consegue ver ele como um amigo, como alguém que você pode puxar uma cadeira e ele sentar do seu lado, para você bater um papo com ele. Se você entender que ele está não apenas perto, mas aqui dentro de você, você vai sair por aquela porta cuspindo fogo hoje, porque a presença dele nos encandece. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então, pastor Erasmo, Jesus escolhe aqueles 70 homens e mulheres diferenciados. O diabo caiu depois que viu eles ministrando com unção e graça. O diabo veio de onde estava só para atormentar aqueles 70. E quando Jesus percebeu que haveria uma guerra, uma batalha espiritual, Jesus disse: o que vocês têm não é suficiente, eu preciso dar mais para vocês. E aí olha o que ele diz: eis que eu, diga comigo, eis que eu. Eu amo as traduções mais antigas da Bíblia. Essas traduções novas não me apetecem. As antigas são as melhores, porque elas são mais fiéis ao original. Existe uma aplicação da língua portuguesa aqui nesse texto, que ela é muito raramente usada, que é o texto ser aplicado no português no imperativo. Toda frase que começa eis que eu, ela não é uma frase que vai dar uma opinião, ela não vai dar um conselho, é uma frase de autoridade. Por isso está no imperativo, ou seja, é imperativo que esta palavra se cumpra. E aqui está uma palavra dessas: eis que eu. Jesus deixou bem claro: não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é o arcanjo Miguel e nem o anjo Gabriel. Sou eu, o dono dessa jossa aqui. Sou eu, o Salvador, o Verbo encarnado. Sou eu que estou dando. Eis que eu. Aí ele diz: eis que eu vos dou
O meu texto, a minha tradução diz vos dou, no presente. Alguns textos, possivelmente, você vai encontrar no passado. Eis que eu vos dei. E o dia que eu encontrei essa variação do verbo, eu peguei todas as Bíblias possíveis na língua portuguesa, para ver se o verbo também podia ser aplicado no futuro. E não tem eis que eu vos darei. Em todas as traduções que eu li, ou está o verbo aqui interpretado para o presente, eis que eu vos dou, ou está escrito, eis que eu vos dei. Isso aqui diz que não é para as pessoas que estavam longe, era só para aqueles que estavam ali. Era a maneira dele dizer, eis que eu vos dou agora o que vocês não têm, ou eu estou lembrando vocês do que eu já dei. Porque algumas pessoas recebem e esquecem. Tem pessoas que têm e não sabem que têm. Tem e não acredita que tem. Tem um homem caído de joelho na frente do Mar Vermelho, desesperado. Ele viu 10 pragas caírem sobre o Egito. Ele viu Deus operar. E quando ele chegou na frente do mar, ele caiu de joelhos e disse, Deus, eu vou morrer. E o Senhor disse, por que clamas a mim? Quando Deus pergunta alguma coisa, é difícil até para nós compreendermos. Por que Deus pergunta se ele sabe a resposta? Mas a pergunta de Deus não é que Deus não sabia, é que Moisés é que não sabia. Por que clamas a mim, se eu já te dei? O que é que você tem na sua mão? Eu tenho um pedaço de madeira, um cajado. Cajado, pedaço de madeira na mão de qualquer um. Na sua mão, Moisés, qualquer coisa vira arma. Porque você tem o poder. Use o poder. Tem gente aqui que tem e não está usando o poder. Por isso fica me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Fica com medo de tudo e de todos, achando que é o verme do carrapato. Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer, eu já te dei. E tem alguns que pastor, eu já busquei na minha memória, eu nunca tive. Então Jesus manda dizer, então hoje eu te dou. Mas não é para amanhã, é para hoje essa autoridade. Você vai usar essa autoridade hoje ainda, numa ligação para o Brasil quando o culto terminar, ou numa mensagem de celular, ou amanhã quando você acordar e chegar no seu trabalho. Deus não te mandou essa terra para você ser capacho. Deus te trouxe aqui para você ser cabeça. Eu não acredito que eu estou pregando aqui para imigrantes que não tinham coisa melhor para fazer, porque esses aqui são crentes. E o crente só anda na presença de Deus. Ele está no centro da vontade de Deus. Pastor, eu não tenho dúvida, porque eu entrei pelo México. Não me interessa como você entrou. O que me interessa é onde você está. Sabia que Deus se preocupa muito onde a gente está? Adão caiu, Erasmo, e Deus entrou no jardim do Éden gritando, Adão, onde tu estás? Por que Deus não perguntou para ele, Adão, o que você fez? Porque Deus não estava preocupado com o que ele havia feito. Deus estava preocupado com o lugar onde ele estava. Onde você está? O seu lugar não é aí, é aqui na minha presença. Porque o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus pode levantar contra ele 11 mil demônios. 1000 cai de um lado, 10 mil cai do outro, e ele não pode ser atingido. Tem alguém aqui que está no centro da vontade de Deus? Então dá mais um grito para empolgar o coraçãozinho do pregador. Eu já te dei, ou eu estou te dando. Eis que eu vos dou, ou eis que eu vos dei. Nunca eu vos darei. Ou você já tem, ou você está recebendo hoje. Ele olhou para os 70 e disse, eis que eu vos dou autoridade. Diga comigo, autoridade. Algumas Bíblias falam poder. Autoridade e poder são palavras que são uma é sinônima da outra. E eu vasculhei o dicionário Aurélio, aquele dicionário que você já deixou de lado, brasileiro, para encontrar uma tradução melhor para a palavra poder e autoridade. Eu encontrei uma terceira palavra. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Controle. Eis que eu vos dou poder, autoridade, controle. Você está aqui numa dessas highway aqui, tem 1 milhão de carros, caminhões gigantescos, e de repente para todo o trânsito. Você estica o pescoço para saber, lá na frente tem um policial, um só. Um homem sozinho lá, parou a highway inteira. Por quê? Porque viram a roupa que ele estava usando, o uniforme dele. Ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele tem um
controle da situação, ele tem um controle da highway. Olha o que Jesus está dizendo: hoje você vai sair daqui com um controle na mão. Controle sobre o que, pastor? Me diga você, o que está descontrolado na sua vida? É o casamento? É o trabalho? É a enfermidade? É o ministério? O Senhor manda dizer: hoje, porque o diabo veio contra você, mas eu vou te dar esse poder, vou te dar controle, vou te dar autoridade, vou te dar graça. Eis que eu vos dou poder, autoridade e controle. Aí Jesus começa a entrar em linguagem metafórica, para que o diabo não pudesse compreender, porque o diabo às vezes é meio burrão. Jesus começou a usar palavras em história de metáforas, ou seja, falando uma coisa, querendo dizer outra. Aí ele diz: eis que eu vos dou poder, autoridade, para pisar. Poder e autoridade, controle para... Não ouvi direito? Estou com problema de audição. Como eu estou com problema de audição, ao invés de me falar, você pode me mostrar? Estou esperando você me mostrar. Poder para... Você sentiu que o templo tremeu? Por que o templo tremeu? Porque você bateu os pés no chão. Você se lembra do Brasil, quando tinha aquelas marchas de 7 de setembro, lá na sua cidadezinha do interior? Quando passavam os estudantes marchando, era uma praga. Estudante parecia que estava tudo morto, só ia assim. Mas lembra quando passava a polícia? Ou o exército? Eles levantam a perna aqui em cima, murcham a barriga e batem o pé no chão. Passa 10 homens, a cidade inteira treme. Eu tive ensinamento militar e perguntei uma vez para o meu chefe: por que se faz isso? Ele disse: porque uma marcha, ela só é feita para mostrar ao inimigo que, primeiro, eles têm uma ordem unida; segundo, eles têm um destino; e terceiro, eles estão defendendo a terra deles. Eles batem o pé no chão dizendo: essa terra é nossa, ela tem dono. Aí Jesus te trouxe essa noite aqui só para te dizer: eu estou te dando poder, porque onde a planta do seu pé pisar nessa terra, eu vou te dar por herança. Quando você bater os seus pés no chão, o diabo vai ter que fugir de você. É a autoridade que ele está te dando. Aí eu sei que alguns são mais inteligentes do que eu, estão dizendo: pastor, é impossível, porque o meu inimigo é um gigante. Como é que eu piso em um gigante? Eu sei. Jesus entra na peleja. Já leu textos assim: nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. O gigante será derrubado por ele. E aí, depois que o gigante está derrubado, aí você pode subir em cima do gigante e pisar em cima do maldito. Jesus manda dizer que aquilo que você não consegue derrubar, ele derruba para você essa noite. E ele vai te dar o gostinho de você pisar sobre tudo aquilo que te atormenta, ou seja, colocar aquilo que te atormenta no lugar dele, que é embaixo dos seus pés. Porque debaixo dos seus pés você tem autoridade, você tem controle, você tem poder. Receba esta palavra e guarde ela dentro da sua alma como uma flecha incandescida que acertou o alvo. Porque quando esse culto terminar e você atravessar aquela porta, se esta palavra fizer vida dentro de você, nada vai impedir você de chegar onde Deus quer que você chegue. E isso não é palavra de autoajuda, viu? Isso aqui é palavra de ajuda do alto. É o céu descendo sobre você e mostrando a você quem você é de verdade. Eis que eu vos dou poder, controle, autoridade para pisar, respire fundo, sobre serpentes e sobre escorpiões. Beto, mude a música para mim, Roberto. Isso aqui eu levei mais tempo para entender. Jesus não está dizendo assim, ó, vá lá no estado de São Paulo quando for ao Brasil, vá no Instituto Butantan, abra lá um viveiro de uma jararaca, aquela parente daquela pessoa que você conhece. Cabeça de pregador tem hora que oscila, né? O que eu tinha que lembrar da minha sogra? Falei. Oh, Jesus, já foi. Jesus não está dizendo, vai lá no Butantan, abre o viveiro e chama uma jararaca para briga e diz, fica aqui que eu vou pisar em cima de você. Não faz isso, que aquela peçonhenta daquela cobra vai te dar uma picada, e a picada dela pode ser mortal. Então Jesus está usando uma linguagem de metáfora. Ele está dizendo, como Satanás caiu do céu e ele vai vir contra vocês, eu estou dando a vocês poder para pisar sobre esse ser rastejante,
para esse ser que pode matar vocês. Jesus está dizendo: eu vou dar para vocês uma unção, uma autoridade, para vocês pisarem sobre inimigos que têm as características de uma serpente. Eu levei uns 8 anos para entender esse texto. Eu perdi um filho há muito tempo atrás, e os primeiros 3, 4 anos, aquilo criou um trauma em mim, que todas as vezes que eu estava pregando, raramente eu não citava a morte do meu filho. E aí, Gisele, pastora Gisele, eu me lembro que eu fui pregar no Amazonas, e quando eu estava pregando lá num congresso, final do culto, uma irmã me procurou e disse: Jesus me mandou te dar uma palavra. E eu disse: qual é a palavra, irmã? O senhor não é o único que sofre. Se o senhor não deixar o seu filho ir embora, o senhor não pode voltar para a sua vida como você precisa. E ela disse: eu perdi o filho, e eu perdi um filho de uma maneira mais violenta do que a sua. E ela me contou que ela morava numa população ribeirinha lá no Amazonas, na beira do rio, uma palafita. Sabem o que é uma palafita? Casa de madeira feita em cima do rio. E ela estava lavando roupa na beira do rio, e ela viu o menininho dela com 5 anos de idade, nascido e criado ali. O moleque era um peixinho, né? Porque esse povo acostumado com o rio. E ela disse que ela olhou e viu o menininho dela andando, e ele estava andando diferente, mas ela não se tocou. Ela disse que ele andava parecendo um robozinho. Quando ela olhou para a beira do rio, ela viu algo brilhando no rio. Quando ela viu o que era, não deu tempo. Ela disse que saiu do rio uma anaconda, uma cobra grande. A cobra mordeu o ombro do menino dela, enrolou no menino e levou ele para o fundo do rio. E o menino dela morreu desse jeito. Por isso ela disse que eu não era o único que sofria. Aí eu perguntei para ela: mas se a senhora mora na beira do rio, se o seu filho conhece isso, se vocês são acostumados com esse tipo de perigo, por que essa criança foi para a beira do rio? Ela disse: pastor, meu filho andava durinho, porque a cobra grande enfeitiçou ele. A cobra grande encantou meu filho. Eu fiquei com aquilo guardado muito tempo no coração. Falei: meu Deus, será que cobra tem esse poder? Aí eu estava no Rio de Janeiro, lá na Quinta da Boa Vista, onde é o palácio, antigo palácio de Dom Pedro II. Lá tem um viveiro de serpentes, e a serpente sempre chamou minha atenção. Eu tenho morro de medo de cobra, mas eu acho um animal muito exótico. Vocês sabiam, por exemplo, que serpente não tem ouvido? São surdas. Tudo que elas percebem é pela língua delas. O bicho não tem perna, não tem braço, e mete medo em qualquer pessoa. Dá angústia ver uma cobra. E eu olhei aquela cobra dentro do viveiro. Ela estava enrolada aqui, e com a cabeça deitada. E eu cheguei bem na hora do almoço dela. Aí chegou lá um homem que cuida de animais, um veterinário. Ele abriu o viveiro e jogou um ratinho lá dentro, um camundongo. E quando eu vi aquele ratinho, eu falei: meu Deus, que coisa triste. Mas a cobra, do jeito que estava, ficou infeliz. Eu acho que ela tinha percepção de que não tinha para onde o rato fugir. O rato tentou escalar a parede de vidro do viveiro e caiu. Ele começou a se desesperar, começou a correr por ali. Como a serpente não levantava, pastor Erasmo, ele começou a sair daqui e subir em cima da cobra, tentando pular para sair dali. E a cobra nem se mexia. Eu falei: ela é cruel. Daqui a pouco o rato veio e sentou aqui. A cobra estava aqui. Ele ficou do outro lado, oposto. Eu fiquei ali uns 40 minutos para ver no que ia dar. O rato arriou as 4 patinhas dele. De repente a cobra levantou a cabeça. Ela botou aquela língua bifurcada para fora e sibilou. Psss. Na terceira vez que ela sibilou, o rato levantou as patinhas da frente, só as da frente. As de trás ficaram deitadas. E ele começou a se arrastar para cima da cobra. Eu falei: o que está acontecendo aqui? O olho dele ficou vidrado, e ela só sibilando. Psss. Ela foi abrindo a boca dele, e ele veio vindo para cima dela. Quando eu percebi o que ia acontecer, eu dei um tapa no vidro. A cobra pulou para um lado e o rato pulou para o outro. Eu quebrei o encanto. Só que a cobra sabia que o rato não tinha para onde ir. Aí ela foi até pegar ele. Aí eu perguntei para o veterinário que estava ali, eu falei: o que eu acabei de ver? Ele disse: você acabou de ver um dos maiores milagres da natureza. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Isso aqui não é milagre não, isso aqui é uma tortura. Ele: não, é uma beleza da natureza. A natureza deu à serpente
o poder de encantar um bicho pequeno. Eu tirei o pé dali, Jesus me fez lembrar desse texto. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes. Aí o Senhor me disse: eu estou dando a vocês poder para pisar sobre espíritos de encantamento. Espíritos de encantamento. Pastor, contra Jacó não vale encantamento. Mas você não é Jacó. Você é um crente do século 21. E como você não vigia muito, todas as vezes que você peca e não confessa, a sua armadura é retalhada. E o diabo, não podendo te deixar endemoniado, ele faz um espírito entrar na sua vida. E esse espírito cega. Será que só eu conheci pessoas aqui nessa terra? O homem era uma bênção, a mulher era uma bênção. A mulher era bonita, o homem era bonito. De repente o homem deixa essa mulher santa e bonita para ficar com uma mulher que, se olha para ela, você não sabe se ela está de frente ou de costa. O irmão falou que é verdade, ele conhece alguém aqui. É sério. O homem deixa uma mulher pura, casta e santa e vai ficar com uma quenga. Como é que pode isso? Alguém diz assim: meu Deus, o que aquele homem tem? Será que ele não está vendo? Ele não está vendo. Ele está encantado. Isso acontece o contrário também. A mulher deixa um homem honesto, um homem trabalhador, um homem bonito, que honra e respeita ela, e troca ele por um bebum, por um drogado. E alguém vai achar que isso é normalidade? Não, pastor, é afinidade. É que o homem, a mulher é convencida pelo que ouve, e o homem soube falar. E palavras não são encantamento? Palavra doce. Encantamento. Aí Jesus diz: o diabo vai tentar encantar vocês, mas os outros, não posso falar, mas os 70 não serão encantados, porque estou dando poder para vocês. Vocês vão pisar sobre espíritos de encantamento. Será que eu sou o único ser humano do mundo que de vez em quando abro o meu guarda-roupa e vejo lá uma camisa, uma calça, que eu fico insistindo em perguntar: por que eu comprei essa porcaria? Eu nunca usei. Está lá do jeito que saiu da loja, pastor Abraão. Está lá dentro do quarto. Tem alguém que tem isso aí em casa? Deixa eu ver. É só eu que sou trouxa aqui. Não, vai lá, seja sincero. Por quê? Por que você comprou se você não gosta daquela porcaria? Me diz aí. Você comprou, geralmente no Brasil, aqui não tem muitos vendedores, né, que ficam te atendendo. Mas no Brasil, você chega lá para comprar uma meia. Se você não vigiar, você sai de dentro da loja com um terno completo. E aí vem o vendedor e fala: compra, compra. Nossa, no seu pé, olha, a senhora está parecendo a Gisele Bündchen. O pé da irmã parece um curupira. Mas o vendedor falou: não, a senhora parece a Gisele Bündchen. Olha essa camisa, nossa, está parecendo Michael Jackson. E a pessoa compra. Ela chega em casa dias depois e fala: por que eu comprei essa porcaria? Aqui vocês ainda podem devolver. No Brasil não aceita devolução, não. No Brasil tem um canal de televisão que chama Polishop. O inimigo tem parte com aquele canal. Nada, eu sou pastor, sou político, sou pregador e já fui vendedor. Ninguém faz eu comprar uma coisa que eu não quero. Mas se eu ficar assistindo aquele canal, aquela música de fundo, aquela moça bonita, aquele rapaz. Gente, eu comprei uma escova de cabelo um dia. Sangue de Jesus tem poder. Todo mundo sabe que eu tenho problema com cabelo, né? Gisele, eu botei a escova, ela quase arrancou meu couro cabeludo. Mas lá na televisão, o cabelo da pessoa que usou ficou bonito. O meu quase arrancou meu couro cabeludo. Por que eu comprei aquela porcaria? Às vezes eu não quero comprar. A minha mão, quando eu vi, já pegou o celular. Quando eu falo não, a outra mão vem e já digita o número. Eu não consigo parar. A moça do outro lado: me dê o número do seu credit card. Quando eu vi, eu já falei: espírito de encantamento. O menino está na igreja, faz parte do grupo de jovens, puro, casto. Daqui a pouco está morando debaixo da ponte, andando com gangues. Por que sai da igreja?
espíritos de encantamento. Aí Jesus está dizendo: eu estou dando a vocês hoje poder para vocês pisarem sobre todo espírito de encantamento. E aqui vai uma palavra de revelação. Dizem que o termômetro do casamento é o quarto e a cama do casal. É mentira. O termômetro de qualquer casamento é o bolso do provedor do lar. Enquanto o marido ou a mulher tem condições de dar dignidade à família, eles encaram qualquer luta de frente. Faltou dinheiro, falta paz. Pessoas estão endividadas porque escuta propaganda, um marketing bem feito, e acabam se endividando. Compulsão. Já tem pessoas sendo tratadas por psicólogos. Não, eu tenho compulsão de compra. Não é compulsão. São espíritos, demônios que querem destruir a sua vida. Mas Jesus manda dizer: eu só posso dar a vocês hoje, porque os outros que estavam para vir não vieram. Quem sabe vem domingo, né? Porque domingo eu estou pregando aqui de novo, né? Estão assistindo aí em casa, deviam estar aqui, porque a bênção é para quem está aqui dentro agora. Não é para os 14.930, esses foram embora. É só para os 70 especiais que ficaram aqui. Estou te dando poder para você pisar sobre espíritos de encantamento. Recebe. Não entra na sua casa mais nenhuma agulha, se Deus não aprovar. Nada destrói o seu casamento. E se estiver destruído, o Senhor vai trazer de volta. Deus vai quebrar o laço e cortar a lança e queimar os carros no fogo, porque um tempo de milagre está repousando sobre essa cidade. E quem crê, dá mais um grito de glória a Deus, por favor. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e... Esse foi mais difícil de descobrir. Jesus não estava dizendo para você ir lá nas Minas Gerais, ou lá em Mantena, ou lá na Ipatinga, ir lá no sítio, pegar uma pedra, tirar ela, ou uma madeira podre, e encontrar um escorpião e chamar ele para uma briga. Não pise no escorpião, porque o ferrão dele vai te machucar. Escorpião não mata adulto, mas o adulto que é picado por um escorpião, a dor dura 24 horas, e a pessoa sai de sintonia por causa da febre que vem sobre ela, desestabiliza o corpo. Mas se é uma criança, a criança morre, porque é um ser muito pequeno, e a quantidade de veneno que o escorpião libera mata ela. Quando Jesus está dizendo: eu vos dei poder para pisar sobre escorpiões, eu falei: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer aqui? Eu tive que estudar um pouquinho de psicologia, e eu fui aprender com Freud, o pai da psicanálise, o austríaco. Ele conseguiu mapear todos os temperamentos da raça humana, e ele chega a dizer que existem pessoas que sofrem com a síndrome do escorpião. Diga comigo: síndrome do escorpião. Sabe o que é isso? O escorpião é um animal que não suporta pressão. Se você fizer um buraco no chão, um círculo, encher de gasolina ou álcool, colocar aqui no meio um escorpião e acender a chama, vai virar uma parede de fogo ao redor dele. O escorpião vai começar a girar, a princípio lentamente, porque ele está tentando encontrar uma saída. Como não há saída, ele perde o controle do corpo, ele começa a acelerar, ele começa a rodar muito rápido. Tem vídeos no YouTube, digita depois em casa, você vai ver. Daqui a pouco, como ele começa a girar muito rápido, ele perde a força sobre a sua cauda, e a cauda fica bem próxima à cabeça. Como ele perde a força, ele perde o controle, daqui a pouco o ferrão vai indo até bater na cabeça dele. Quando o ferrão bate na cabeça dele, ele morre. Ninguém matou ele, ele se matou. Freud diz que existem seres humanos que, quando veem o desespero, a atitude deles é tirar a própria vida. E nós nunca vivemos um período tão terrível, não sei se aqui na América, mas no Brasil, de tantas pessoas que se suicidam. Eu enterrei, alguns anos atrás, o meu copastor. Pastores conheceram ele, o Rafael, menino de 33 anos de idade, novo, bonito, parecia um ator de cinema. Pregou uma mensagem no culto de domingo que o céu desceu. Na terça-feira subiu numa ponte de 100 metros de altura e se jogou. Espíritos, como de um escorpião, que faz a pessoa não ver saída. O homem não é só um pedaço de carne, é imagem e semelhança de Deus. O que é que nos dá imagem e semelhança de Deus? É o espírito que temos.
que temos, não, minto, nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Nós temos um corpo. O corpo amanhã morre, o espírito volta a Deus. Então nós somos um espírito. E o que é o espírito? O espírito é a psique, é a inteligência do homem. Deus deu ao homem uma inteligência única. Olha o que o homem foi capaz de fazer. Um celular, que todo mundo acha normal hoje, porque todo mundo tem. Mas você já pensou, parou para pensar como é que a voz da pessoa entra aqui dentro? Pode pegar qualquer um para tentar explicar que vem através de ondas digitais ou analógicas que bate lá naquele guarda-chuva virado ao contrário que fica lá em cima, satélite, e aqui tem um chip com um código. Fale o que quiser, eu não compreendo. Como é que a voz da pessoa entra aqui dentro? Tem 1 milhão de telefones no mundo, a pessoa liga e vem falar que agora se enxerga a pessoa. O que eu quero dizer? A inteligência do homem. Eu assisti esses dias uma cirurgia, pastor Erasmo, eu me emocionei. Um brasileiro detectou no ventre da mãe, que estava grávida, uma criança, e quando ele fez os exames, a coluna da criança era deslocada, e a criança ia nascer paralítica. Pois ele pensou, criou um instrumento, um microscópio quase, ele abriu a barriga da mãe, ele tirou a placenta com o bebê lá dentro, e em uma cirurgia quase que microscópica, ele conseguiu fincar dentro da placenta, e ele consertou a coluna do bebê, e voltou para dentro da barriga da mãe, e disse, seu filho vai nascer perfeito. O que é isso? É um homem, imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu inteligência. A nossa mente é feita de janelas de inteligência. Por isso que nós conseguimos pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Mulher, às vezes, é mais inteligente que nós, que mulher consegue fazer mais de 2 coisas ao mesmo tempo. O homem é um problema. Mas isso é inteligência. Para tudo há uma solução, menos para a morte, a não ser que Jesus chegue na festa. Então não há que se desesperar, não há que querer se matar. Por que as pessoas se matam? Porque elas não veem mais um escape. E o que aconteceu quando elas não veem mais um escape? É porque as janelas da inteligência foram fechadas. Quando se fecha a inteligência, as pessoas agem com a alma. E a alma é problemática, porque a alma é o palco das nossas emoções. E as emoções estão alojadas no coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quando agimos com a alma, não agimos com inteligência, nós agimos com instinto. Animais irracionais são um exemplo. Eles não têm espírito, são alma vivente. Por que o cachorro que você cuida dele te ama tanto e de repente acontece uma tragédia na família? Eu já vi no Brasil pessoas que cuidam daquele cachorro grande, pitbull. De repente o pitbull matou o dono. Mas como é que ele mata se ele gosta? Ele não matou porque ele não pensou, ele agiu por instinto. Ele se viu acuado e o instinto dele era defender o seu pedaço de terra. Seres humanos desesperados, que não têm a compreensão da existência de Deus dentro deles, eles agem por instinto. É por isso que de vez em quando um ator de Hollywood se mata. E todo mundo pergunta, como? Por quê? Rico, bonito, tinha tudo. Não, não tinha tudo. Faltava algo. Dostoiévski disse isso. Todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Só Deus supre a carência do ser humano. Só Deus pode dar ao ser humano a segurança que ele precisa. E aí Jesus vem e diz assim: o diabo vai cruzar o caminho de vocês, e ele vai armar ciladas, ele vai armar emboscadas, ele vai humilhar alguns de vocês, ele vai criar situações constrangedoras, e alguns não vão suportar, e vão querer se matar, ou vão querer matar os outros. E aí o Senhor Jesus está dizendo: mas eis que eu vos dou poder para pisar sobre os espíritos do desespero. Desespero não é um sentimento, é um demônio. É um demônio que rouba da pessoa a paz, a esperança, a alegria. Esse demônio tem um outro primo chamado solidão, que também não é um sentimento. A solidão é um demônio. Faz as pessoas se perderem, faz as pessoas fazerem loucuras. E a esses demônios Jesus está dizendo: eu estou dando poder para vocês hoje.
Estou dando controle para a sua vida de novo. Estou te dando autoridade para você mandar embora o desespero. Não faça o que estava na sua cabeça para fazer. Não faça. Vai acontecer alguma coisa e Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir uma porta, uma porteira, uma janela no céu, nas paredes, eu não sei onde. Eu sei que Ele vai abrir a porta. Então se aquieta, acalma o seu coração. Não saia daqui para fazer aquilo que estava na sua alma para fazer. A alma te engana, porque o Espírito não precisa sentir, o Espírito sabe. Isso é a fé. A fé não é sentimentos, a fé é conhecimento. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, e eu sei que tudo que está acontecendo na minha vida, ou Ele mandou, ou Ele permitiu. E se Ele mandou ou permitiu, vai dar tudo certo no final. E o que eu faço, pastor? Se alegra. Provoque o diabo nessa noite. Como assim, pastor? Começa a gritar. Ele tirou sua família, te deixou com lepra, matou seus filhos, roubou sua riqueza, só sobrou um caco de telha. Vai ficar chorando as pitangas, querendo se matar? Provoque o diabo. Agarre o caco de telha e fique de pé com ele no meio das cinzas e grita: perdi tudo, estou lascado, mas eu sei que o meu Redentor vive, e em breve vai se levantar para me socorrer. Reage. Não deixe essa tristeza, essa mágoa te consumir. Que é um conselho de quem já passou por muita coisa. A mágoa só faz mal ao magoado. A pessoa que te magoou está vivendo a vida dela, e você está aí, introvertido, se trancou dentro de uma caixa de sapato e não consegue sair. Não, pastor, mas ele me traiu, ela me traiu, me abandonou. Tem uma outra perspectiva da sua vida. Por que você não diz assim? Não, ele não me deixou, Deus me livrou. Porque se você está no centro da vontade de Deus, Deus não vai deixar coisas ruins ficarem na sua vida. Deus tem coisas maiores para você. Então enxergue com outros olhos. Tem uma nova perspectiva da sua vida. Não fique apenas pensando no que você poderia ter. Olhe para o que você tem e veja que Deus tem sido bom. Você não tem tudo que quer, mas tem tudo que você precisa. E se você ficar mais íntimo dele, melhorar o relacionamento, esse diabo que caiu do céu e te persegue vai ter que recuar nessa noite. Porque eis que eu vos dou o poder para pisar sobre espíritos de encantamento e sobre espíritos do desespero. E nada, aí entra a parte mais difícil do texto. Olha que Jesus está dizendo: nada fará mal a vocês. Nada é nada. Ele não diz a metade, Erasmo, não é um terço. Ele está dizendo: nada vai fazer mal a vocês. Pastor, mas eu estou... Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Pastor Erasmo contou que quando foram lá na porta da nossa igreja, né? E nós tivemos que ficar escondidos debaixo dos bancos da igreja, porque tinha na frente da igreja uns 300 ativistas LGBTs nus, fazendo macumba e querendo bater na gente. Naquele tempo eu fiquei em dúvida. Eu falei: Deus, olha o que aconteceu. Eu estou tentando fazer a sua obra, agora eu virei o inimigo público número 1. As igrejas não me convidavam mais para pregar, porque tinham vergonha de eu chegar lá e vir todos os ativistas para cima deles. Passei necessidade. E eu perguntava por quê, e Deus não dizia nada. O tempo passou, e olha o que aconteceu comigo. Hoje, conselheiro do presidente da República, não sai de dentro do avião do presidente. O ministro André Mendonça mandou mensagem para mim dizendo: cadê você? Sua cadeira está aqui agora. Que ele foi, como eu disse no início, ele foi condecorado hoje. Tinha uma cadeira lá com o meu nome, eu não pude porque eu estou aqui. Como é que alguém poderia imaginar que isso poderia acontecer? É porque naquela hora eu só via um palmo na frente do meu nariz. Vontade de abandonar a política, abandonar tudo. Aguentei o tranco e a honra veio. O que você não entende hoje, amanhã você vai compreender. O que hoje aparentemente é morte, daqui a pouco você vai ver que era vida se aproximando. Minha mãe, Dona Lúcia, que não sabe ler nem escrever, tinha uma filosofia de almanaque dela. Ela dizia assim: meu filho,
O que não te mata, te engorda. Pega esta profecia da dona Lúcia. O que não te matou, te fortaleceu. E esse ano que está terminando, Deus ainda tem surpresas para a sua vida. Olha a surpresa que Deus preparou nessa noite. Ele dizendo: eu estou te dando autoridade, controle e poder. Espíritos de encantamento vão ser triturados, espíritos do desespero serão pisados, e nenhum mal chegará à sua tenda, porque Deus tem algo grande na sua vida. Alguém concorda comigo? Fique de pé, por gentileza. Com autorização do pastor Erasmo, eu quero fazer uma oração só. Vou pedir para que todos fechem os olhos, para ninguém ficar constrangido.